Olá, eu estou aqui em mais um programa Sexualidade Médica para ginecologistas e no episódio de hoje eu vou falar de um problema sexual muito comum nas mulheres jovens, principalmente. Meu nome é Renata Ribeiro, eu sou ginecologista e sexóloga e o meu intuito aqui é trazer informações para ajudar os ginecologistas a abordarem as queixas sexuais com confiança, com segurança, sendo cada vez mais admirados pelas suas pacientes e, consequentemente, tendo mais pacientes no consultório em função da boa impressão que um ginecologista que aborda queixas sexuais passa para suas pacientes. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos falar da dificuldade de orgasmo, ou, para alguns, anorgasmia. Anorgasmia é um termo que significa ausência de orgasmo. Então, nem toda mulher com dificuldade de orgasmo, ela tem anorgasmia, porque às vezes ela tem muito eventualmente, mas consegue ter. Às vezes ela demora muito, mas consegue ter. Então, anorgasmia é um termo usado quando a mulher não consegue ter orgasmos. E será que toda mulher que não tem orgasmos tem uma disfunção sexual, que é o que nós chamamos de transtorno do orgasmo feminino? Então, em primeiro lugar, é muito importante que nós diferenciemos o que é uma queixa sexual, o que é uma dificuldade de orgasmo, quando a mulher verbaliza essa queixa, e quando realmente há um transtorno do orgasmo feminino. E como é que a gente diferencia isso? Essa diferenciação se baseia em alguns critérios. Existem alguns critérios que dizem que uma mulher tem dificuldade de orgasmo. Então, em primeiro lugar, para nós dizermos que há um transtorno sexual, é necessário que a dificuldade seja persistente e recorrente, e um tempo que se estipulou, a padronização, é que é 6 meses de dificuldade. Isso para evitar que uma mulher que esteja vivenciando uma dificuldade muito pontual, esteja vivendo um momento de estresse na sua vida, esteja com problemas conjugais pontuais, brigas, mas que vão se resolver, elas não sejam equivocadamente diagnosticadas como apresentando uma disfunção sexual. Por isso, nós só dizemos que uma mulher tem uma disfunção quando isso persiste, quando a dificuldade persiste por mais de 6 meses. Um outro critério muito importante para nós definirmos que uma mulher tem um transtorno sexual é que haja angústia e sofrimento. Então, para muitas pessoas isso pode parecer estranho no sentido assim, mas será que alguma mulher que não tem orgasmo não sofre por isso, não se incomoda por isso? E na verdade, nós percebemos que a frequência de queixas sexuais, ela é muito maior do que a prevalência de disfunções sexuais quando a gente pergunta ou quando é investigado na pesquisa se as mulheres sofrem por isso. Por quê? Porque muitas têm problemas sexuais e isso não gera incômodo. E realmente no consultório a gente percebe isso. Algumas mulheres, por exemplo, que me procuram pela falta de desejo sexual e também pela dificuldade de orgasmo, algumas dizem: o que me trouxe aqui foi a falta do desejo. A dificuldade de orgasmo ou a baixa frequência de orgasmo não me incomoda tanto. E é por isso que nós só consideramos que uma mulher tem o transtorno do orgasmo feminino quando essa dificuldade está presente em 75 a 100% das vezes. Então é um critério muito maleável, eu diria leve, flexível. Isso quer dizer o quê? Que se uma mulher, a cada 10 tentativas de orgasmo, ela tem em 5, ela não preencheria os critérios para dizer que ela tem um transtorno do orgasmo. É claro que se a mulher tiver um incômodo decorrente disso, nós podemos tratar. Critérios diagnósticos são muito importantes em pesquisa, para que, digamos assim, no mundo todo se fale a mesma linguagem. Nós temos que saber que uma dificuldade de orgasmo, ou que o transtorno do orgasmo no Brasil seja considerado o mesmo no Japão, por exemplo, porque senão nós não conseguimos fazer pesquisas confiáveis. Mas quando a gente transfere isso para a prática clínica, nós somos mais flexíveis em termos de quem a gente deve ou não tratar. Então, se uma mulher não preenche os critérios, mas tem um sofrimento, nada impede que nós demos a devida atenção e podemos tratá-la da mesma forma que uma mulher que preencheria esses critérios. Então, os critérios são 6 meses da queixa,
75 a 100% das vezes, causar angústia e sofrimento, não ser causado por um problema mental, por exemplo, ou por uma doença física. Isso porque esses critérios estão presentes no DSM, que é o Manual da Psiquiatria. E por que um problema sexual estaria no Manual da Psiquiatria? Então, o DSM, ele é um manual americano, da Sociedade Americana de Psiquiatria, muito conhecido dos psiquiatras e de algumas outras especialidades, como a geriatria, mas não é um manual muito conhecido dos ginecologistas. E a verdade é que os critérios que definem os problemas sexuais, eles estão presentes no manual da psiquiatria, mais do que até se valoriza mais o DSM nesse diagnóstico do que a CID mesmo, porque a maioria dos problemas sexuais são de ordem psicológica. Então, só isso já justificaria que nós, ginecologistas, tivéssemos mais cautela em tratar problemas sexuais, que nós tivéssemos mais tranquilidade em perceber que muitos desses problemas não são da nossa ossada, no sentido que não é tratado com uma medicação ou com cirurgia, que é o que nós habitualmente usamos, uma vez que nós não somos médicos da saúde mental, nós não somos psiquiatras, não somos psicólogos, então existe uma limitação do que nós podemos fazer, e isso não é um problema. Então, quando um ginecologista percebe que ele pode fazer muito pela paciente, mesmo que ele não vá tratá-la de forma definitiva, porque o tratamento não é médico muitas vezes, ele já fica mais tranquilo. Então, muitas vezes, a falta de percepção, a falta de consciência de que um ginecologista pode tratar um problema sexual é que faz com que ele não dê valor para as queixas sexuais. Ele não sabe resolver, algumas vezes essas queixas até podem causar uma irritação, um inconformismo no sentido, eu não gosto de receber mulheres com queixas sexuais, isso demanda muito tempo no consultório, e assim, por uma série de até crenças equivocadas de inabilidade em relação a lidar com essas queixas, alguns ginecologistas não gostam de receber queixas sexuais. Mas eu posso aqui dar muitas informações para os colegas para tratar essas disfunções ou as queixas, ou diferenciar a queixa e a disfunção e dar o devido tratamento para cada uma delas, gerando mais tranquilidade e assim um benefício das pacientes que muitas vezes sofrem tanto por suas queixas sexuais. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a dificuldade de orgasmo. E quando é que nós dizemos, então, que tem um transtorno? Nós já falamos de 3 critérios, 75 a 100% das vezes, gerar angústia e sofrimento e estar presente em mais de 6 meses. E quando que é que isso acontece? Ou quando a mulher nunca consegue ter orgasmo, ou quando ela consegue ter muito eventualmente, ou quando esse orgasmo demora muito, tudo isso caracteriza a dificuldade. Então, o que seria o esperado de uma mulher para ter o orgasmo? Em torno de 10 a 20 minutos. Então, aquela mulher que consegue, mas demora 30, 40 minutos, nós também podemos dar o diagnóstico. Ou um critério que é até novo seria um orgasmo pouco intenso. É claro que geralmente para você ter uma percepção de que é um orgasmo menos intenso, exige que você já tenha tido um orgasmo mais intenso. A maioria das mulheres é uma avaliação até comparativa. E uma condição que geralmente se associa a isso, a diminuição de sensibilidade do clitóris, pode acontecer com o uso de algumas medicações antidepressivas, com hipotiroidismo, no climatério. Tanto a baixa de estrogênio quanto a baixa de testosterona podem diminuir a sensibilidade no clitóris. Então, esses são alguns fatores. Mas voltando agora um pouco, falando um pouco mais da dificuldade de orgasmo. Como é que nós conduzimos? Bom, é uma queixa muito comum em mulheres jovens. A dificuldade de orgasmo não é a disfunção sexual mais comum. A dificuldade mais comum é a falta de desejo. Mas se nós formos considerar mulheres jovens, por exemplo, a maioria das pesquisas são feitas em mulheres universitárias. Nesse perfil é mais comum que a queixa mais frequente seja a dificuldade de orgasmo. Por quê? Porque muitas vezes, para aquela mulher que nunca teve orgasmo,
existe uma curva de aprendizagem. Então, muitas vezes, essa mulher não tem um conhecimento do seu corpo adequado, não sabe do tempo que ela necessita, não sabe qual estímulo é mais adequado para ela, não sabe que o clitóris é o órgão principal do prazer genital e ele que deve ser estimulado. Então, existe uma série de razões por que uma mulher, nesse início de vida sexual, às vezes pela inexperiência, às vezes por nunca ter se tocado, não conhecer seu próprio corpo. Nós sabemos que a masturbação na nossa sociedade é um tabu, especialmente quando falamos de sexualidade feminina, masturbação feminina. Então isso vem mudando com o passar do tempo, mas muito lentamente. Vem mudando porque esse tema está sendo trazido para a mídia, redes sociais, mulheres estão buscando cada vez mais informação e por isso é muito importante que nós ginecologistas estejamos preparados para receber esse aumento de mulheres com demandas sexuais em busca de informação, em busca de confirmação, porque muitas vezes elas veem a informação na internet e vão para os seus ginecologistas para saber se aquelas informações são reais, se aquelas práticas que ela viu na internet, de fato são benéficas, podem ajudá-las, e é nosso papel estarmos preparados para isso, e eu estou aqui para ajudar os colegas. Então, primeira coisa quando uma mulher vem dizendo que tem dificuldade de orgasmo. Primeira coisa é saber se é uma queixa adquirida ou ao longo da vida, que é o que nós antigamente chamávamos de primária ou secundária, para ficar mais fácil de entender. Primária, como em outros quadros ginecológicos, é o que sempre ocorreu, e secundária apareceu depois de um certo tempo de normalidade. A mesma coisa serve para as dificuldades de orgasmo. Então, nós temos aí a dificuldade de orgasmo adquirida e ao longo da vida. Ao longo da vida, aquela mulher que nunca teve orgasmo, que ela sempre teve a dificuldade ou sempre teve muito poucos orgasmos, desde o início da sua iniciação sexual. E aquela mulher que tinha orgasmos normalmente e parou de ter, seria a dificuldade, o transtorno do orgasmo adquirido. E não é só uma questão de classificação. As causas variam muito. A faixa etária também varia. E geralmente o tratamento é bem diferente. Então, uma coisa é nós encontrarmos uma mulher jovem que não tem nenhuma doença e que tem dificuldade de orgasmo. E outra coisa bem diferente é nós encontrarmos uma mulher na faixa dos 40 anos que tinha orgasmos normalmente e deixa de ter. E aí sim, nós não vamos pensar que é inexperiência ou falta de estímulo, a não ser que ela diga claramente que deixou de ter orgasmos depois que trocou de parceiro, ou depois que mudou ou que há alguma limitação em relação ao seu companheiro, uma disfunção sexual, por exemplo. Mas, de um modo geral, nós não vamos pensar que essa mulher não está sendo estimulada adequadamente ou que ela não conhece seu corpo porque ela já passou dessa fase. Não pela idade, porque existem mulheres de 40 anos ou até da vida inteira. Estima-se que 10% das mulheres vão morrer sem nunca ter tido um orgasmo. Então, a idade não resolve todos os problemas de falta de estímulo e falta de experiência. Porque, infelizmente, algumas vezes o que limita algumas mulheres não é o estímulo físico, mas e sim as inibições mentais, né? Os pensamentos, as crenças disfuncionais de que uma mulher séria não sente prazer, de que uma mulher não pode buscar o sexo, que ela não deve manifestar o que gosta e não gosta. E muitas vezes, por causa desses equívocos, dessas crenças equivocadas, muitas mulheres não têm o estímulo adequado para ter o orgasmo. Então, nós temos dessas duas situações. E uma mulher que tinha e não teve e não tem mais, aí sim é a mulher que nós vamos pesquisar causas físicas ou psicológicas. Lembrando que as causas psicológicas geralmente acontecem um pouco antes do início dos sintomas. Então, uma mulher que diz que há 6 meses não tem mais orgasmos, uma pergunta que todo ginecologista deve fazer é: aconteceu alguma coisa algum tempo antes? Aconteceu alguma coisa que justifique ter mudado a sua vida sexual? E às vezes ela vai trazer
uma traição, como eu já tive no consultório a descoberta de um filho fora do casamento, do esposo. Às vezes ela vai dizer que o diabetes descompensou, que surgiu nos últimos tempos, que ela está tendo mais descontroles glicêmicos, pode ser a entrada no climatério. Então existe uma série de razões. A hipercolesterolemia, por que que isso afetaria o orgasmo? Porque para o orgasmo acontecer é necessário que o sangue chegue na pelve. Então não há muitos estudos associando, por exemplo, a lubrificação com dificuldades, com problemas de colesterol, com a hipercolesterolemia nas mulheres, mas nos homens essa relação é bem clara. Muitos homens que infartam, alguns meses antes do infarto, eles começam a desenvolver disfunção erétil. Por quê? Por obstrução vascular. Da mesma forma que um homem que infarta tem a obstrução, tem as placas, o mesmo ocorre nos vasos do pênis. Então, a disfunção erétil pode ser um marcador de um risco cardiovascular. E na mulher, o sangue também precisa chegar na pelve para que ela tenha a lubrificação e o orgasmo. Então esse é um ponto importante. O outro questionamento que nós faremos para essa mulher é se é uma situação global ou situacional. Ela não tem orgasmos em todas as situações ou ela tem em alguns contextos e outros não. Então é comum que essa mulher diga, na verdade, não tão frequente como os homens, que às vezes têm mais de uma parceria, e essa comparação em termos de parceiras é mais claro, na mulher isso não é tão usual no consultório, mas às vezes, quando uma mulher troca de parceiro muito recentemente, às vezes, ou até que ela já tem os critérios para dizer que tem um transtorno do orgasmo, ou seja, mais de 6 meses, às vezes ela diz, olha, aquele meu parceiro me estimulava dessa forma e eu tinha o orgasmo e agora eu não tenho mais, o que configuraria o situacional, não é global. E às vezes ela tem uma relação com esse parceiro antigo e percebe que não, eu consigo ter o orgasmo, mas eu não tenho com esse novo parceiro. Então é assim que a gente chamaria de situacional, que acontece em alguns contextos e outros não. E o quadro mais comum que as mulheres referem em termos de dificuldade situacional é aquela mulher que diz que consegue ter orgasmo sozinha, mas não na presença do parceiro. Então esse é um quadro muito comum. Muitas mulheres têm mais facilidade de ter orgasmo sozinha, porque muitas vezes ela consegue focar a atenção nas sensações. Muitas mulheres podem recorrer a algum estímulo externo, como uma literatura erótica ou até um filme pornográfico, algumas mulheres gostam, e assim elas conseguem entrar num clima sexual de mais liberdade em termos de pensamentos, de menos pensamentos inibitórios, diferente de quando essa mulher está com parceiro, que às vezes ela está preocupada, por exemplo, se seu corpo está bom e parecer bem, e às vezes agradar o parceiro mais do que se agradar, mais do que sentir as sensações. Então, não raramente uma mulher consegue se libertar de pensamentos inibitórios quando ela está sozinha e na presença de um parceiro ela não consegue. E muitas vezes o problema aí é a falta de comunicação. Então, essa semana mesmo, uma das perguntas que eu recebi no Instagram de uma seguidora foi: como que eu faço para dizer para o meu parceiro o que eu gosto? Eu tenho muita vergonha. Então, esse é um exemplo do que a gente encontra no consultório também. Mas quando eu digo que os ginecologistas já podem ajudar muito as pacientes, mesmo não sendo especialistas, eu queria passar da minha experiência algo muito importante. Pode ser que outros sexólogos discordem do que eu vou dizer, mas na minha prática clínica, eu não acho muito fácil tratar a dificuldade de orgasmo quando a paciente só tem essa queixa. Por quê? Porque muitas das mulheres que têm dificuldade de orgasmo, elas têm um perfil de querer muito ter um orgasmo. Então eu me interesso muito em avaliar perfis de personalidade, de hábitos em relação às disfunções sexuais. E das mulheres, as que mais têm dificuldade de se comunicar, alguns estudos mostram que são justamente as mulheres que têm dificuldade de orgasmo.
mesmo comparando com mulheres que têm doenças como diabetes e têm problemas sexuais, ou mulheres com baixa de desejo, a mulher com dificuldade de orgasmo, ela é a que tem mais dificuldade de se comunicar, muitas vezes ela é aquela que tem crenças mais disfuncionais em relação à masturbação, então seria um círculo vicioso, às vezes ela tem aquela dificuldade porque ela nunca se masturbou, e no contexto terapêutico ela vai ser a que vai ter a mais dificuldade de iniciar essa prática por causa das suas crenças muito rígidas em relação a ser errado, em relação a não ser coisa de mulher. Então muitas vezes a gente encontra essa dificuldade. Então quando essa mulher vem para um contexto terapêutico, por mais que nós incentivemos ela, a literatura erótica, o autoerotismo, a comunicação com o parceiro, existe um certo efeito colateral do tratamento, que é o fato dela estar numa terapia, investindo seu tempo, investindo sua energia, investindo dinheiro, muitas vezes faz com que essa mulher queira muito ou se cobre ainda mais em ter um orgasmo. E o orgasmo acontece no momento que ela menos pensa nele, no momento que ela querer ter o orgasmo, ter que ter um orgasmo, muitas vezes é o fator que dificulta ela a ter. O orgasmo acontece no momento que não há ansiedade, no momento que não há cobrança, no momento em que não há rigidez e no momento que há entrega. E muitas vezes mulheres com dificuldade de orgasmo são muito controladoras. Elas muitas vezes são perfeccionistas e muitas vezes elas se cobram muito. E às vezes elas cobram o parceiro, elas culpam o parceiro por acharem que eles não são que eles não têm habilidade suficiente para dar o orgasmo, como se o orgasmo fosse algo de presente que ele daria para ela. Então algumas até se ressentem dos seus parceiros em termos de eu não tenho orgasmo porque ele não é bom o suficiente. Isso gera conflitos. Então o que eu diria para os meus colegas ginecologistas? Que muitas vezes, quando essas mulheres me procuram, eu prefiro dar uma série de informações ao invés de colocá-las em terapia. Porque se ela não está vindo nas consultas semanalmente, se ela não está investindo tempo e dinheiro, muitas vezes ela consegue levar com mais leveza. Ela não se cobra tanto porque ela não está numa terapia. Então o que eu quero dizer para os colegas é que eles podem dar as primeiras orientações e dizer para essa mulher que se ela não conseguir, aí com todas essas informações, num prazo aí de 4 a 6 meses, que elas podem ou retornar novamente para o ginecologista geral, ou aí sim buscar um sexólogo. E como que se pode orientar essas pacientes? Então, em primeiro lugar, legitimar, dar a permissão de que, em primeiro lugar, que a dificuldade de orgasmo é muito comum, que ela comete 1 em cada 4 mulheres, para essa mulher não se achar anormal, não achar que isso só acontece com ela, então tranquilizá-la, elogiá-la por ter tido coragem de trazer a queixa. Esse é o momento que o ginecologista valoriza a sua consulta, fideliza a paciente, que muitas vezes mulheres chegam ao consultório não com medo de não resolver a queixa sexual, mas com medo de serem maltratadas, de não serem legitimadas e valorizadas na sua queixa. Então o primeiro aspecto é parabenizá-la por ter trazido a queixa, dizer que é no consultório ginecológico sim o local certo para trazer essas demandas e dar o máximo de informações possível. Em primeiro lugar, nós não consideramos que uma mulher tem dificuldade de orgasmo se ela não foi estimulada adequadamente no clitóris. O adequadamente é subjetivo, mas seria tempo suficiente no estímulo adequado para ela. E claro que a melhor forma da mulher perceber que tipo de estímulo ela gosta e quanto tempo ela precisa é ela se conhecer sozinha. Então incentiva essa mulher a buscar se tocar. Uma mulher que nunca teve orgasmo e que nunca se tocou, muitas vezes ela vai ter muita dificuldade em, por exemplo, ser orientada a usar um vibrador. Então muitas mulheres que me procuram dizem que seus ginecologistas falaram compra um vibrador, mas muitas vezes elas não se sentem encorajadas a ir a um sex shop sem saber que tipo de vibrador ou onde ela deve comprar, é pela internet, ela pode ir numa loja dessa, ela deve pedir para o seu parceiro, se ela pedir em casa,
ela vai ser descoberta, o porteiro vai saber. Então, muitas mulheres sentem uma série de temores em relação a isso. Eu já vi, inclusive, uma pesquisa, uma enquete no Instagram, em que o maior medo que a mulher tinha ao comprar um vibrador é que outras pessoas vissem, que a embalagem não fosse discreta. Então, existe uma série de razões que um ginecologista pode indicar e ficar no meio do caminho aquela orientação, aquela mulher não seguir aquela orientação. Então, eu não recomendaria para uma mulher que nunca se tocou já de cara um vibrador, porque é muito fácil que ela desista. E mais ainda, ela pode se machucar no sentido dela, demoraria tanto que aquele estímulo do vibrador já poderia ser incomodativo, aversivo e até desagradável. Então é por isso que o ideal no primeiro momento é que ela se conheça e sozinha ela tente chegar ao orgasmo, mas quando ela perceber que ela já está muito próxima a chegar e a sensação do orgasmo é como a sensação que temos no espirro, por exemplo. Então, a tendência quando a pessoa está na iminência de ter um orgasmo, ela ter aquela sensação de quem quer espirrar e não consegue, por exemplo. Então ela já percebe que está muito perto. É claro que nem sempre é assim, às vezes ele vem no susto mesmo, exatamente no momento que a mulher está mais relaxada, mas quando ela está muito concentrada nas percepções, e às vezes mesmo assim ele pode vir, apesar da alta concentração nos estímulos, porque ela está sentindo muito prazer, ele pode vir como uma sensação de uma necessidade de alívio de tensão. Um alívio, um estímulo, um impulso, como um espirro que precisa dar vazão, que precisa ser aliviado. E assim, ela se estimulando sozinha, eventualmente ela pode perceber que está muito perto do orgasmo e aí nesse momento ela poderia usar o vibrador. Eu costumo sugerir um vibrador que chama Bullet, que é só o nome Bullet é quase, por ser bala de revólver, é o formato de um ovinho, alguns chamam de ovo vibratório ou Bullet. Se colocar no Google Bullet Sex Shop, vai ver os pequenininhos, geralmente são bem discretos, é muito difícil de dizer que é um vibrador, não tem formato fálico, ele é bem pequeno e ele tem várias velocidades, vários estímulos e é bem barato, mais simplesinho, ele é frágil, geralmente ele não dura muito, mas ele cumpre o papel da paciente, pelo menos, saber o que é um vibrador e um vibrador bem discreto que não vai causar, digamos assim, aversão a ela e muitas vezes nem ao parceiro. Eu tenho muitas pacientes que têm vibradores e escondem de seus parceiros e não se sentem bem de contar para ele. Um dos maiores problemas que nós temos no consultório é falta de comunicação. E é por isso que eu digo que muito da minha prática de consultório de sexualidade é informação. Então, os colegas podem fazer isso. Se eu faço uma consulta de uma paciente com dificuldade de orgasmo, dou uma série de orientações e falo para ela voltar em 4, 6 meses, se ela não conseguir, com todas as informações, chegar ao orgasmo, os colegas também podem fazer isso. É claro que isso demanda tempo. Nem sempre o ginecologista está aberto a gastar um tempo necessário para orientar a sua paciente com queixa sexual. E é claro que se esse médico não quer orientar, ele pode simplesmente encaminhar, mas ele tem que valorizar. Aquela paciente demorou muito, criou muita coragem para trazer a sua queixa sexual para que ela seja menosprezada, para que ela não seja valorizada. Então, se o colega não quer explorar queixas sexuais, ele pode fazer uma consulta de 5 minutos abordando essa queixa, dizendo, olha, que bom que você trouxe, aqui é o lugar certo, eu não me sinto apto a orientá-la nesse ponto, a maioria dos problemas sexuais não são orgânicos, a disfunção, a falta de orgasmo primária, ou seja, ao longo da vida, só vai ser decorrente de uma doença se a paciente já souber dessa doença. Então, são quadros graves, diabetes desde a infância, um hipotireoidismo muito descontrolado, uma paciente que tem uma lesão medular. Então, mulheres jovens, saudáveis, que não usam medicação, não pensar que a dificuldade de orgasmo dela é por uma doença. É muito mais fácil ser por falta de estímulo, por inibições, por fatores psicológicos.
Então o ginecologista pode explicar isso para ela e encaminhá-la para outro profissional se ele não quer explorar e se ele não tem tempo. Por outro lado, se é um ginecologista que tem tempo, né? Às vezes a consulta é particular, quer valorizar a consulta, quer fidelizar a paciente, quer encantar a paciente, porque sexualidade causa uma grande impressão. A minha prática clínica pode ser definida em antes e depois da minha prática em sexualidade em termos de satisfação, de elogios, das pacientes se sentirem, fazerem depoimentos no Instagram. Então a sexualidade é uma oportunidade do ginecologista ser visto como um excelente ginecologista, mesmo que ele não seja um especialista. E infelizmente, por outro lado, ele vai perder pacientes que viriam para uma cirurgia ou para outras práticas exatamente porque ele não dá valor às queixas sexuais. Então, orientar que o órgão principal do prazer é o clitóris. O clitóris não é, quando a gente vê a vulva, quando a gente vê o aparelho genital externo, a gente vê só a pontinha do clitóris. O clitóris é bem maior do que se pensa. Então, às vezes, ter o molde do clitóris no consultório para mostrar, ou mostrar pelas fotos no Google que o clitóris é bem mais do que aquela porção que nós vemos externamente. Existe até uma teoria que o clitóris, que o ponto G é o clitóris sendo estimulado por dentro da vagina. Então, o clitóris tem mais ou menos esse formato. Ele tem aí em torno de 8 centímetros e é bem mais parecido com o órgão genital masculino do que aquela pontinha que é a glande, que é só parte do clitóris ali, a menor parte sendo visualizada. Então, explicar para a paciente a anatomia do clitóris, que o clitóris é o órgão principal do prazer, que nós não consideramos que uma mulher tem dificuldade de orgasmo se ela não foi estimulada adequadamente no clitóris. Quando elas chegam perguntando, eu só tenho orgasmo no sexo oral, é normal? Dizer que sim, que a maioria das mulheres só tem orgasmo realmente com sexo oral, com estímulo no clitóris, e o sexo oral é um grande estímulo, mas um erro comum é achar que a mulher, porque ela precisa do estímulo do clitóris, consequentemente ela nunca vai ter orgasmo na penetração. Não é assim, basta que ela busque uma posição que ela é estimulada ao mesmo tempo no clitóris. Existe uma posição favorável que chama alinhamento coital, que o homem está por cima da mulher, mas ao invés de, como se ele, em vez de beijar a sua boca, ele beijaria a sua testa. Então ele fica posicionado mais alto em relação à mulher, e apesar dessa posição não permitir uma penetração profunda, a voltinha que o pênis faz roça no clitóris e propicia o orgasmo. Uma outra forma é uma posição que a mulher possa se estimular com a sua própria mão ao mesmo tempo da penetração, ou de lado, a mão do parceiro, enfim, ou às vezes ela de barriga para baixo no travesseiro. Então, tentar buscar durante a penetração formas de que o clitóris seja estimulado ao mesmo tempo, ou até mesmo com bullet. É uma forma, como ele é bem pequenininho, ele pode ser posicionado no clitóris ao mesmo tempo na penetração. Então, explicar para essa mulher que existe uma série de formas de ter orgasmo com a penetração estimulando o clitóris, que o clitóris não deve ser esquecido, que as fantasias sexuais ajudam muito. E o que são as fantasias sexuais? São pensamentos sexuais excitantes. Então, aquela mulher que sabe naquela noite ela vai ter uma relação, ela pode se preparar lendo uma literatura erótica, na hora do banho já se imaginando em cenas sexuais. Só de pensar, o corpo já se prepara, essa mulher já se lubrifica. A melhor coisa é ela ir para a relação sexual tendo se preparado, ao invés de chegar naquela rotina do dia a dia rapidamente, ir para o ato sexual e muitas vezes demorar muito para se excitar, ter dor porque não está lubrificada. Então, explicar a importância das preliminares. As preliminares devem ser, eu digo preliminares entre aspas, porque é um equívoco chamar de preliminares. Preliminares já é o ato sexual. Nós não podemos dizer que o ato sexual é sinônimo de sexo com penetração vaginal. Tudo que acontece, toda essa preparação para a penetração já é ato sexual e deve se valorizar. Nos dias de hoje nós estamos vendo homens que querem ficar mais nas preliminares e mulheres que querem pular
etapa pela pressa, pela vontade de terminar logo, pelo cansaço. Então, muitas das queixas sexuais no consultório são resolvidas com melhores hábitos. Muitas mulheres às vezes estão exaustas, então às vezes o que eu sugiro para melhorar é, se possível, ter alguém, ter uma rede de apoio, familiares para ficar com os filhos, pedir ajuda, dividir tarefas, às vezes contratar uma diarista se ela puder. Então existem uma série de fatores, ao invés de ficar o final de semana vendo Netflix até de madrugada, investir naquele momento de ficarem juntos, conversando na cama, muitas vezes uma série de medidas, de orientações, incentivar a atividade física, uma boa alimentação, não excesso de carboidrato que vai tirar energia, inclusive para o ato sexual, ver como é que está o humor, a saúde mental. Mulheres depressivas não têm vontade de ter relação sexual, assim como vários medicamentos antidepressivos também impactam. Então, o que eu trouxe no vídeo de hoje foi essas primeiras orientações de uma mulher com dificuldade de orgasmo e, claro, se essa mulher tinha orgasmo e deixou de ter, o tratamento passa pela causa. Então, se uma mulher tem um diabetes, é o tratamento do diabetes. Se ela tem hipotiroidismo, o controle do hipotiroidismo. Então, se uma mulher tinha orgasmo e deixou de ter, essas medidas de orientação, de falta de estímulo, podem não se adequar, e o que ela precisa mesmo é descobrir o porquê que essa mulher conseguia e deixou de conseguir. É alguma doença? É algum trauma psicológico? Às vezes uma mulher que já tive no consultório, a mulher que diz, depois que meu parceiro me falou das suas fantasias sexuais, que ele imaginava as minhas amigas, depois disso eu não consegui mais ter orgasmo. Então, muitas vezes, alguns problemas sexuais começam a partir de fantasias reveladas que não deveriam ser, que magoam o outro, ou, claro, traições, ciúme, brigas excessivas, tudo isso impacta. E o principal é que meus colegas saibam que é possível aprender e poder ajudar essas pacientes e que nem todos os problemas sexuais se resumem a uma receita de testosterona. E fazendo isso, nós estamos causando iatrogenia nas pacientes, nós não estamos ajudando elas a resolver seus problemas sexuais. Então, eu vou ficando por aqui. Pretendo fazer mais vídeos abordando outros problemas sexuais e mesmo a disfunção de orgasmo. Ainda tem muito para conversar, para falar sobre esse assunto, e que é um assunto que eu gosto muito de falar, que eu já dei palestras em congressos. Acho que de todos os temas, é o que eu mais já falei em congresso, é a dificuldade de orgasmo. E se os colegas tiverem perguntas, tanto abertas quanto nas caixinhas, se não quiser que seja visível por todos, fiquem à vontade ou mandem um direct, que o meu intuito aqui é ajudar os colegas a poder ajudar mais pacientes. Se gostou desse vídeo, encaminhe para alguém. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.